Fala, pitaqueiros! Eu me chamo André do canal Cartola da Gandaia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Copa Libertadores. Isso mesmo, Copa Libertadores no Rei do Pitaco. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa aquele like e compartilha o vídeo para o YouTube estar recomendando a gente para mais pessoas. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa de todos os jogos da terceira rodada da Copa Libertadores e logo em seguida vamos montar um time para a Liga Dobro ou Nada, para a sala Dobro ou Nada. Se você quiser ver nossos times da Liga Tiro Curto, é só entrar no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição desse vídeo. E segue a gente também no Instagram, que a gente está sempre atualizando lá, hein? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma breve análise de todos os jogos aqui para vocês. E logo em seguida, como eu falei, montar o time. Santos e The Strongest, dois times que ainda não venceram na Libertadores e ainda não marcaram gols. Os dois times têm que vencer se quiser ainda sonhar com a classificação. Logo podemos esperar um jogo com gols. Um leve favoritismo para o Santos por jogar em casa, mas acredito em duelo sem SG. Atlético Mineiro e Cerro Porteño. Os dois com uma vitória e um empate na Copa Libertadores. O Galo está a 5 jogos sem perder. O Cerro Porteño a 4 jogos sem derrotas. E não levou gol nos últimos 4 jogos, então é um duelo bastante difícil, hein, galera? Mas é bom esse duelo para estar escalando meias e atacantes de ambas as equipes. Confronto sem favorito. União La Calera e Vélez. Acredito em jogo bem aberto e de muitos gols. Um leve favoritismo para o La Calera por estar jogando em casa, mas acredito também em confronto sem SG. São dois times ainda que não venceram no campeonato, né? LDU e Flamengo. A LDU está a 12 jogos sem perder. O Flamengo também, 12 jogos sem derrota. Duelo bastante igual e sem favorito. Acredito em confronto sem SG. Peças de meio e ataque de ambas as equipes pode ser uma boa para a rodada, principalmente do Mengão, hein? Defensa e Justiça e Palmeiras. Palmeiras líder do grupo com 2 vitórias. O Defensa vice-líder com 1 vitória e 1 empate. Jogo difícil para o Palmeiras, mas considero o Verdão com um leve favoritismo. Acredito em jogo sem SG. Palmeiras com os titulares é sempre forte, hein? Barcelona e Boca Juniors. Dois times que começaram muito bem. Barcelona, 2 jogos, 2 vitórias. Marcou 6 gols e não tomou nenhum. Está a 5 jogos sem derrota. Já o Boca, 2 jogos, 2 vitórias. Marcou 3 gols e também ainda não tomou. Vem de 4 vitórias. Acredito em jogo muito igual e sem favoritismo. Então, jogo sem favoritismo. Racing e São Paulo. O Racing está a 3 jogos sem perder e está na vice-liderança do grupo. O São Paulo vem de ótimos resultados e ainda não tomou gol na Libertadores. O Tricolor é o líder do grupo. Leve favoritismo para o São Paulo. Peças de meio e ataque de ambas as equipes também é uma boa para a rodada. Del Valle e Universitários. Dois times também que ainda não venceram na competição. Jogo onde tudo pode acontecer. Confronto sem favoritos. Acredito em duelo sem SG. Peças de meio e ataque de ambas as equipes também pode ser uma boa. Vamos para o nosso próximo jogo. Inter e Olímpia. Promete ser um duelo muito igual. Neste grupo, quem jogou em casa venceu. Então os mandantes é que estão prevalecendo, hein? Leve favoritismo para o Colorado. Acredito em um possível SG do Inter. Então neste grupo tá todo mundo com 3 pontos e quem está jogando em casa está levando a melhor. Então, por estar jogando em casa, acredito sim numa vitória do Inter e com SG. Santa Fé e River Plate. Santa Fé ainda não venceu na Libertadores e está a 3 jogos sem vitória. Levou gol nos últimos 5 jogos. Leve favoritismo para o River. Acredito em um possível SG do time argentino. River Plate favorito com chances de SG, hein? Rentista e Sport Cristal, outro jogo do grupo do São Paulo. Dois times que começaram mal a competição, dois times que fazem poucos gols. Por jogar em casa, considero o Rentista com um leve favoritismo. Jogo onde pode ter SG para ambas as equipes. Então são dois times, galera, que marcam poucos gols. Por esse motivo, pode ter até um 0-0, hein? Fica atento a isso. Universidade Católica e Nacional. Dois times que também começaram mal a competição. A Católica ainda não venceu e nem marcou gols. Jogando em casa, pode vir a sua primeira vitória na competição. Acredito em duelo sem SG e sem favorito. Então é um duelo bastante aberto.
se for para estar colocando uma outra peça de ambas as equipes. All-Warriors Red e Tátira. Um grupo bastante igual, que é o grupo do Internacional, né, galera? Todo mundo com 3 pontos. O mando de campo está fazendo a diferença. Jogando na altitude, o time boliviano tem um leve favoritismo. Peças de meio e ataque do Red pode ser uma boa, então quem quiser ser bastante ousado pode escalar assim meias e atacantes, claro, analisando qual jogador é o melhor. Do All-Warriors Red, o time boliviano, pode ser uma grata surpresa, hein? Atlético Júnior e Fluminense. Fluminense vem numa crescente, né? Tanto na Libertadores, no estadual, né? Final de brasileiro, o Fluminense vem mantendo uma regularidade aí. Já são 7 jogos sem derrotas. Mesmo jogando fora, vejo o Flu com um leve favoritismo. Jogo sem SG. Vamos agora para o próximo jogo, o Atlético Nacional e Argentino Júnior. O Argentino Júnior começou muito bem, com 2 vitórias, e ainda não levou gol. Está a 7 partidas sem derrota. Mesmo assim, vejo um jogo muito igual. SG pode acontecer para ambas as equipes. Então o Argentino Júnior vem me surpreendendo e é uma grata surpresa nesse começo de Libertadores, né? La Guaira e América de Cali. La Guaira favorito para o duelo. Está a 6 jogos sem derrota. Já o América ainda não venceu na competição e está a 4 jogos sem vencer. Acredito num possível SG do La Guaira. Então, galera, foi uma breve análise de todos os jogos da próxima rodada. Agora a gente vai montar para vocês um time visando a sala dobro nada para a gente rentabilizar e ganhar um dinheirinho, beleza? Então só confere. Então vamos montar o nosso time, sempre começando pela defesa, como vocês sabem, quem me acompanha já sabe, e separando pela média, como a gente sempre faz. Temos boas opções, Thiago Volpi jogando fora de casa, São Paulo que vem muito bem, né, tá com a defesa bastante sólida, o time titular do São Paulo é bastante forte, então Volpi é uma das melhores opções. Jean também, o jogo é fora de casa contra o Atlético Mineiro, ele vai ser bastante exigido, mas o Cerro Porteño vem alguns jogos já sem tomar gol, então o Jean pode ser uma bela aposta, hein, galera, mesmo jogando fora de casa. Burray do Barcelona também, Barcelona não vem tomando gols, né? Vocês podem ver aqui que nos 2 jogos foram 2 defesas apenas, né? Do goleiro do Barcelona e 2 SGs, né? Então não vem tomando gols na Libertadores, mas vai enfrentar um Boca que é bastante forte, né? Então é uma bela aposta também. Assim como o Everson do Atlético Mineiro jogando dentro de casa, vai ser bastante exigido, porque o time do Cerro é muito bom, é muito forte, né? Tem meias ofensivos que finalizam bastante de fora da área, então pode fazer com que o Everson seja exigido, e se ele conseguir um SG, pode ser uma boa aposta. Marcelo Lomba dentro de casa também, eu vejo o Inter favorito para este confronto, jogando em casa, pode ser que mantenha um SG também. Assim como o Rossi do Boca Juniors jogando fora de casa contra o Barcelona, que é bastante forte, pode ser bastante exigido também, ser uma ótima opção. Vejo o Armani também, do River Plate, como boa opção. Acredito que pare por aqui as melhores opções. Então a gente vai com Volpi no gol, jogando fora de casa. Na zaga temos boas opções. Vocês veem que mesmo jogando fora de casa, o Espínola tem uma média bastante alta e pode ser sim uma boa opção, assim como o Duarte e assim como o Patinho. São 3 jogadores do Cerro, o Cerro ainda não tomou gol, por isso que a média deles é tão alta, né? Vai ter um jogo difícil contra o Galo agora na próxima rodada. Então eu acho um pouco arriscado, é uma boa opção, mas é uma opção para quem quiser arriscar. O Yerson Mosqueira, né, do Atlético Nacional, vai jogar em casa, mas vai enfrentar um time do Argentino Júnior que vem me surpreendendo, né? São 2 vitórias do Argentino Júnior, já alguns jogos aí sem perder, juntando com a Copa da Argentina, então é um time que mostra perigo, por esse motivo eu ficaria meio que de olho aí, com cuidado para escalar algum defensor do Nacional, jogando em casa. O Ilharão, o jogo é fora de casa, o time do Flamengo eu considero sim um pouco com leve favoritismo para ganhar da LDU, é jogo difícil, mas acredito que o Flamengo tome gol, fugiria dele. Temos outras boas opções aqui também, descendo mais um pouquinho, Miranda e Arboleda, né? Eu já tô com goleiro, por enquanto não vou colocar nenhum zagueiro, certo? Temos o Luan do Palmeiras, galera, ele que vinha sendo muito criticado, mas é uma ótima opção contra o Defensa e Justiça, jogo fora de casa. Lucas Claro do Fluminense também ótima opção. Corozo da LDU pode ser uma grata surpresa aí para quem quiser ser um pouco mais ousado. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Kaique do Santos. Eu estou acreditando que para este jogo o Santos consiga uma vitória dentro de casa.
pode vir sim a primeira vitória. São dois times que não estão bem, certo? Mas o Santos já mostrou uma melhora diante do RB Bragantino, mesmo não estando com o time todo titular. Então, Kaique pode ser uma boa opção. E ele já vai ser o nosso primeiro defensor, hein, galera? Kaique já vai ser o nosso primeiro defensor. Descendo mais um pouquinho aqui, temos Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Ótima opção. Mas o nosso segundo zagueiro a gente vai com Vitor Cuesta, do Internacional. Na lateral, temos Castilho, do Barcelona. Ele que está custando só 3.500, tem 2 jogos, né? Fez os 2 jogos fora de casa, porque contou na primeira fase aí, mas 2 SGs também. Então é uma ótima opção. Gonzalo Montiel também, ótima opção do River, mas não tem como deixar de fora Reinaldo, do São Paulo. Todos sabem o motivo, já conhecemos ele de cartola. É um lateral bastante ofensivo, finalizações é com ele também. Ele bate bolas paradas, cobra pênalti, então ótima opção na lateral. Descendo mais um pouquinho, temos o Yerson Candelo e o Bangueiro, do Atlético Nacional, 2 ótimas opções. Calegari, do Fluminense, pode ser uma ótima pedida, hein, galera, para esta rodada. Eu acredito muito na vitória do Fluminense, mesmo jogando fora de casa. Descendo mais um pouquinho, Pineda, do Barcelona do Equador, também ótima opção. Dani Alves vem jogando muito. Porém, a gente vai com Marcos Rocha, do Palmeiras. Vamos arriscar com Marco Rocha. É um jogo difícil contra a Defensa e Justiça, mas acredito numa vitória do Palmeiras e quem sabe ele consiga sair com o SG. O mercado fechando na terça-feira, a gente vai dar uma analisada ainda para saber se muda ou não. No meio-campo, Luan do São Paulo vem liderando aí, uma média altíssima, né? Ótima opção para a rodada. Rafael Veiga também do Palmeiras, não tem como deixar de fora. É o cobrador de pênalti, vive ótimo momento, finaliza bastante, né? Então, ótima opção. O Arce da LDU tem um jogo difícil contra o Flamengo, mas é uma boa opção também. Benítez do São Paulo, né, que rodada passada estava como atacante aqui no Rei do Pitaco, porém ajeitaram, agora ele está como meia. É uma ótima opção sim, vai estar no nosso time. Descendo mais um pouquinho, temos outras ótimas opções aqui. Na última rodada escalamos o Emanuel Martins. Ele já tem 2 assistências, 2 finalizações na trave, finaliza bastante, é um ótimo meia. Arrascaeta do Flamengo também vive um ótimo momento, então vamos colocar o Arrascaeta, vamos ver se o dinheiro vai dar para a gente fechar o nosso time. Se não der, a gente tira o Arrascaeta, que está um pouquinho caro. Chegando no ataque, Gabriel do Flamengo. Não tem como deixar de fora, tá um pouquinho caro, mas vamos tentar arriscar, se não der a gente muda. O Jefferson Duque é um atacante que eu gosto muito de escalar, galera, viu? Vai enfrentar o Argentino Júnior, que é um jogo bastante difícil, porém, esse cara faz gols demais. Na primeira rodada eu quis escalá-lo, ele estava no meu esboço, porém o Rei do Pitaco deixou ele nulo, por esse motivo eu não coloquei, o cara foi lá e mitou. É uma ótima opção. Descendo mais um pouquinho, o Fred vive um ótimo momento, né, pelo Fluminense. O Villa, nem precisa falar, do Boca Juniors. Rony do Palmeiras também, marcando os gols, né. Borja tem um jogo em casa, diante do Fluminense. Pode ser uma boa pedida aí para esta rodada. Marinho vai estar no nosso time, certo? O Marinho que mesmo quando não joga bem, pontua bem, né, tanto no Cartola quanto no... Tanto para Cartola quanto no Rei do Pitaco, são ótimas opções. Tá recheado de boas opções, hein, galera, para esta rodada. Então, a gente tem Luiz Adriano, do Palmeiras também, jogando fora de casa, é uma boa. O Keno, do Atlético Mineiro, né? Qualquer atacante do Atlético Mineiro para esta rodada é uma boa. Vamos descer mais um pouquinho aqui para ver se a gente tem... Gonzalo Bergésio, do Nacional, ele é finalizador, fazedor de gols, hein? Vai enfrentar o time da Universidade Católica, que não vem bem, né? 2 derrotas, não marcou gols ainda, então pode ser uma boa pedida, apesar do Nacional não vir tão bem. A gente vai com o Luciano, do São Paulo. Vamos dar mais essa chance ao Luciano. Sobrou dinheiro ainda aqui. Treinador para esta rodada, acredito que o jogo mais favorável. São Paulo tem um jogo bastante difícil, mas a gente vai... Vamos descer mais um pouquinho aqui. Miguel Ângel Ramírez poderia ser uma boa. O técnico do Internacional, jogando em casa, eu acho que ele é favorito. Né? Mas vamos subir, vamos com o Crespão mesmo. Crespão da massa. Na reserva, nosso atacante reserva, temos boas opções, como eu falei, né? O difícil de escalar na Libertadores é porque são muitas opções, galera. Então, como são muitas opções, a gente fica meio que na dúvida de quem escalar, né? Se desse para botar aqui 5 atacantes, 5 meias, a gente colocava. Thiago Galhardo não foi tão bem, entrou no segundo tempo aí no final de semana pelo estadual, mas vamos colocar ele no nosso ataque. No meio-campo também temos ótimas opções, como eu falei para vocês.
né? Eu queria colocar o Emmanuel Martinez, mas tem um jogo difícil contra o Boca. O jogo é dentro de casa, né? Temos o Fred também, e Nestroça, do Júnior Barranquilho, ótima opção também. Diego, do Flamengo, pode ser uma ousada aí, mas a gente vai com Nacho Fernandes. Na defesa, temos boas opções, a gente vai colocar mais um defensor do São Paulo, acredito que o São Paulo vença o jogo diante do Racing e com o SG. Vamos com o Miranda, que está um pouco mais barato. Na lateral, a gente vai botar o Dani Alves. Deixa eu descer aqui. Opa, Dani Alves já não dá, então vamos com o Felipe Jonathan. Pro goleiro não deu, não tem problema. Thiago Volpe é titular, não vamos usar o nosso goleiro reserva. Então, time montado para a Sala Dobronada. A gente está sempre atualizando o time no nosso Instagram e no grupo do Telegram. Tá na descrição aqui. Então já acompanha lá. Valeu, até a próxima. Fui.